vamos para a questão de número 38, questãozinha do Excel. Então, a imagem a seguir contém dados digitados em uma planilha do Microsoft Excel 2010. Essa planilha que está aí. Com base nesses dados, se um usuário digitar a função igual C, abre o parênteses, A2, circunflexo 2, menor 14, ponto e vírgula máximo, entre parênteses B1, dois pontos B5, ponto e vírgula, média, entre parênteses C1, dois pontos C5, fecho parênteses, na célula A7 da mesma planilha terá como resultado. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma função aninhada que vem sendo cobrada bastante em prova. E aqui nós vamos estudar nessa função aninhada a função C e a função máximo, né? Então, e também a potência, que tem gente que não sabe, que vou dizer. O FPR, no ano passado, cobrou muito potência, né? Muito potência nas provas, e é tranquilo. Então, vamos lá. Olho para essa função, a maioria dos alunos já pensa, meu Deus, por onde que eu começo? Eu sempre digo, faça como o Jack, né? Vamos por partes, né? Dividir por partes. Isso aí, qualquer problema na vida da gente, às vezes o todo é complicado. Vamos por partes. Nós temos aqui um C. O que é a função C? A função C, ela é uma pergunta onde eu tenho duas possíveis respostas. Quando eu faço a pergunta, eu respondo sempre com sim ou não. E o ou é importante, porque sempre é uma resposta ou outra. A primeira coisa que eu preciso fazer para responder uma pergunta é saber qual é a pergunta, não é verdade? A pergunta da função C, ela é sempre a que está anterior aqui ao primeiro ponto e vírgula. Essa é a pergunta. Aí as respostas, onde entra o sim e o não? Se eu responder essa pergunta com sim, a resposta é o que vem em seguida, dentro dos dois pontos e vírgula. Se eu responder essa pergunta com não, a resposta, a pergunta é o que está aqui após o último ponto e vírgula. Então, eu vou calcular, o Excel vai mostrar ou o máximo ou a média, dependendo do que for a resposta para a pergunta. Então, vamos conhecer a pergunta. A pergunta é A2, circunflexo 2, menor que 14. Então, vamos lá. A2, circunflexo 2, é menor que 14? Não sei ainda, mas eu tenho que responder com sim ou não. Então, eu vejo que eu tenho aqui em A2. Em A2, eu tenho o número 4. 4, circunflexo 2, é menor que 14? Ainda não sei. O que é esse circunflexo? É potência. 4 elevado ao quadrado. Então, eu tenho aqui que 16 é menor que 14. Agora, eu posso responder essa pergunta. 16 é menor que 14? Não. Então, eu volto aqui para a função. 16 é menor que 14? Não. Isso aqui eu simplesmente ignoro. Professor, eu não preciso calcular esse máximo? Não. O máximo eu ignoro. Eu parto para a resposta do não, que é o quê? É a média. A resposta, o que o Excel vai mostrar aqui na célula A7, é essa média. Então, vamos lá. Média C1, dois pontos, C5. Lembrando que o dois pontos significa até. Então, o que eu tenho de C1 até C5? Eu tenho o 5, o 12, o 23, o 32 e o 48. A média, a média é a soma dessas células, dividido por o quê? Dividido pelo número de células. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, é tudo isso aqui
dividido por 5. 5 mais 12 mais 23 mais 32 mais 48, eu tenho 120, que dividido por 5, o número de células vai dar igual a 24, que nós temos ali como alternativa A. Então, a alternativa A é a correta para essa questão. Tranquilo, né?